Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Os jornalistas do programa G4 do canal Band Esportes, Eduardo Tironi, Arnaldo Ribeiro, Marília Ruiz e Paulo Massini, comentam nesta tarde de quinta uma notícia preocupante para o tricolor. Arnaldo Ribeiro traz a notícia e comenta sobre o assunto. Vamos ver. A notícia de hoje, que na verdade é a notícia já comum, é que o São Paulo está com 2 meses de direitos de imagem atrasados com os jogadores. Ou seja, nós estamos no meio de março, o São Paulo não pagou o direito de imagem para jogadores desde que começou o ano de 2023, certo? O São Paulo fez isso durante bom tempo do ano passado. O que aconteceu no ano passado? Além disso, do atraso de direito de imagem, tinha as dívidas anteriores dos jogadores. Sim, em outubro foram zeradas as dívidas lá atrás dos jogadores da época lá que até o Fernando Diniz era técnico. Pandemia, não sei o quê. Mas o São Paulo continuou com o modus operandi de ir até o 3º mês, né, quando normalmente entram as questões trabalhistas, para pagar os direitos atrasados. Porque dezembro pesa também, né? Que tem uma folha terceiro, dupla. férias, blá, blá, blá. Mas, né, onde eu quero chegar? Primeiro, não existe clareza. A entrevista do Júlio Casares ao André Hernan, que parecia fogos de artifício para o momento econômico do clube, vai apresentar o balanço, é uma piada, né? Porque o balanço... que tá, isso nós estamos falando de São Paulo e Corinthians. O número azul é fácil você colocar no papel, mas o que acontece em todos os meses até dar o número azul? Qual é o tamanho do número azul? Você reparou? O que vai te dar o número azul? Você reparou que ele falou de vai ter número azul, mas não no fluxo de caixa na entrevista. Um dia depois da entrevista, aliás, no mesmo dia da entrevista, São Paulo pede empréstimos, X empréstimos de novo, tal. Para que os empréstimos? Para dívida de curto prazo. Não é com um banco ou com a FIFA, é com os jogadores dele. É fluxo de caixa. Então, como não tem receita nesse momento, empréstimo para saldar os direitos de imagem atrasados, para não completar o 3º mês de direito de imagem atrasado. Então, a situação do São Paulo, que é um lixo no campo, é um lixo fora de campo também. As coisas se misturam, é o que a gente está falando. Então, e não por acaso, o presidente evita uma entrevista, por exemplo, que o Duílio deu. Que aí você está aberto para todo mundo e todo mundo pode fazer pergunta. E todo mundo vai poder questionar. A estratégia ou a frase dele, falar menos e trabalhar mais, falar menos porque não é interessante falar tanto, né? Porque só tem problema, né? E aí isso, de novo, aquela situação. E para o jogador, como é que fica? Né? Depois de passar um ano inteiro, agora zerou a coisa, beleza, vamos começar 2023, passa 2 meses, a mesma coisa de novo. E isso, até por isso, e aí a foto dos dois lá, Júlio Casares e Rogério Ceni, como a direção fica confortável para cobrar do treinador e dos jogadores mais resultados, mais desempenho, se ela está devendo. Como que vai mandar treinar em Cotia? Como vai mandar treinar em Cotia e dormir lá um mês? É isso. Aí não é dobrar o treinador. Então você me paga, meu velho. Senão eu não vou dormir em Cotia, vou dormir em casa. É isso. Né? O Rafael... Então, a crise do São Paulo é uma crise absurda de comando. Ninguém que comanda no São Paulo tem, digamos, justificado o seu cargo. Ninguém. Isso estoura no time. Paulo Massini comenta o assunto. Veja. Cara, em 10 anos o São Paulo não consegue pagar o mês. É inacreditável. Chega a ser surreal, gente. Entendeu? Aí é o Ceni, é não sei o quê, é o treinador que não quer ir pra Cotia, é o Muricy que tá lá de vez em quando fala. Não tem condições. O mesmo grupo político, 10 anos no poder e não consegue pagar o salário, o direito de imagem, seja lá o que for. E tem móvel na piscina, o fisioterapeuta vai embora mais cedo. Cara, não dá, vai ficar aí um bom tempo.
vai ficar mais um bom tempo. Porque se uma década, gente, é óbvio que no recorte histórico da humanidade, 10 anos não é nada. Mas, para o futebol, para um clube desse tamanho, 10 anos, você não consegue colocar minimamente a sua casa em ordem, e nem estou falando de diminuir dívida, não. Em 10 anos você tinha que ter aumentado a receita e você ganha 100, gasta 100 e vai embora, vai pagando aos poucos. Agora, é básico. Direito de imagem, salário. Você não pode atrasar no futebol e para ninguém. Não é só para o jogador, não. É pro segurança, pro fisioterapeuta, pro cara da cozinha, né? Pro senhor lá que ajuda a deixar o gramado bonito. Não dá. Vai ficar mais um bom tempo aí. Lamento, porque se em 10 anos você não consegue minimamente se equilibrar para pagar o seu salário dos jogadores... Marília Ruiz também comenta sobre o assunto. Vamos ver o que ela disse. Eu tenho um pouco de empatia, porque acho que aqui todo mundo já pediu um empréstimo, certo? Sim. Já pediu um empréstimo. Pedir o empréstimo não é um problema. Eu gostaria de saber qual foi a garantia que o São Paulo entregou. Esse é o X da questão. E eu estou falando nisso, claro, que o universo dos problemas do São Paulo mostram que pedir o empréstimo é um problemaço. É um super problema. Mas vamos pegar o empréstimo em si. O São Paulo antecipou o quê? Ou o São Paulo entregou o quê como garantia? Qual foi? É o imóvel? Não é. Provavelmente a cota de televisão, promessa de que quando chegar o dinheiro do Antony, a próxima parcela ele vai quitar. O São Paulo deve ter entregado alguma coisa em troca do pedido de empréstimo. É assim que funciona. Ninguém vai no banco, pede um empréstimo e não oferece uma garantia. Então, acho que me preocupa muito saber quais são essas garantias que o São Paulo tem apresentado, inclusive porque o mandato do Júlio Casares está acabando. Se ele apresenta garantias pós-mandato, ainda que a reeleição dele seja líquida e certa, a não ser que o meteoro antecipe a sua chegada ao planeta, o torcedor do São Paulo tem o direito de saber. Né? Eu não sei como funciona exatamente no Estatuto do São Paulo, posso até ir atrás dessa informação e amanhã trazê-la, mas, por exemplo, no Corinthians não se pode onerar as finanças do Corinthians até certo ponto nas próximas gestões. Então, o presidente do Corinthians, por exemplo, tem que entregar até 1º de agosto, no último ano do seu mandato, uma mini previsão orçamentária do ano seguinte do que tem que ser feito para todos os candidatos. Então, não sei se para empréstimo lá é a mesma coisa. No São Paulo tem que o conselho precisa aprovar. Então, tem algumas garantias. Tem algumas garantias. O conselho é do cara. O conselho é do cara. Tem 5 caras no conselho. Sim, só estou dizendo que assim, o São Paulo não é dele, né? Não é uma SAF. Ele vai lá, pede um empréstimo, daqui a 3 anos ele paga porque o São Paulo é dele. O São Paulo não é de ninguém. O São Paulo é dos sócios. Então, assim, me preocupa porque aí que vem. O problema não é empréstimo, o problema é a repetição do evento. Claro. É o modus operandi. Você está no momento em que estoura a confusão, tem uma eliminação, tem uma confusão, tem os jogadores que não querem isso, não querem aquilo. Aí agora a gente tem que fazer a relação clara, tipo, vocês não me pagam, vocês não me obrigam a viajar, ou etc e tal. Então, assim, não é não falar, não é só não falar. Neste caso, é não esclarecer. Pode ser com nota oficial, pode ser com reunião no conselho, pode ser só para os sócios, mas assim, o empréstimo é para tal e para tanto estamos fazendo isso. Então, ou estamos oferecendo aquilo. Porque, de novo, ninguém precisa saber, ninguém pode entrar no meu extrato bancário para saber o que eu faço com as minhas contas. Porque elas estão vinculadas ao meu CPF e eu respondo por ele. Sem dúvida. Agora, o São Paulo tem um CNPJ que não está vinculado necessariamente ao CPF do Júlio Casares, a não ser no período da administração dele. Então, pedir o empréstimo necessariamente, espero que me entenda, não é o problema. O problema é qual é a garantia, como é que o São Paulo vai pagar e os 1.000 dinheiros que o São Paulo está pagando vão ter que ser pagos quanto? 1.000 dinheiros, o São Paulo vai dever, pega 1.000 dinheiros e devolve quanto? 5.000? 1.500? Qual é o juros? Essa explicação precisa ser dada. Arnaldo Ribeiro questiona a falta de clareza do presidente do São Paulo. Vamos ver. Essa falta de clareza, ela difere muito, e esse vácuo de comando
essa falta de credibilidade do comando, de todas as pessoas no comando do São Paulo, inclusive o técnico hoje, o comando técnico, ela difere da crise do Corinthians. Essa é a principal coisa. Porque, de uma forma ou de outra, estava lá o presidente do Corinthians ontem respondendo qualquer pergunta, mesmo que sejam respostas tal. Mas poderia ser confrontado o presidente de São Paulo com essa situação aqui, né? A entrevista exclusiva que ele deu não esclareceu coisas, porque imediatamente transbordaram outras coisas. E ele escondeu essas outras coisas. Porque ele já tinha os empréstimos na cabeça para pedir, já tinha os 2 meses de imagem para pagar, e depois disso eclodiu essa... E de fato, eu concordo com você, Tironi, fica complicado você separar muito no São Paulo hoje, muito complicado separar o campo da instituição, né? Porque a instituição está horrível, né? Então o campo reflete um pouco isso, os desmandos, a falta de comando, a questão toda. É muito simplista só colocar hoje na crise do São Paulo a eliminação por Água Santa, as opções erradas do técnico que vem acontecendo, as falhas dos jogadores que vem acontecendo, as lesões dos jogadores que vem acontecendo, com uma administração que tem esse modus operandi. Os comentaristas fecham o assunto debatendo o atual momento do São Paulo. Veja. Tá nítido, cara. Tá aí, tá na cara. Se em 10, 11, 12 anos você não consegue entender o que está acontecendo com você, você vai demorar mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para sair desse lugar, gente. E é por isso que a maioria dos clubes, inclusive o São Paulo, estão desesperados pela Liga. E quando eu te contei aqui, foi exatamente isso. Por quê? Porque a Liga, né, o investidor, oferece dinheiro em adiantamento. Então aceita ter uma dívida, um percentual menor, depois a gente vê isso aí, depois a gente conversa. Eu falei aqui, parece que agora vai. Parece que agora vai, porque tem lá o cheirinho do pica-pau. Tem o cara lá puxando o bife e o pica-pau... Tem um dinheiro que vai ser dado para os clubes. E isso vai salvar todos os clubes. Né? Então, agora, isso que você está colocando, o Tironi, o torcedor, eu entendo eu entendo, porque é a ponta, né, que ele vê, que é o time em campo, são os resultados, né? Mas tudo isso que acontece com o São Paulo, eventualmente pode acontecer aqui e ali com o Palmeiras, com outros clubes. Cito o Palmeiras, que adiantou dinheiro da patrocinadora por causa de um problema de fluxo de caixa. Sim, entendeu? É o que a Maria está falando. Isso tá... Desde que seja muito claro isso. E nunca foi claro. Então, agora ele vem a público para dizer que o balanço vem no dia seguinte. Exatamente. Aí fica difícil. É muito difícil, não é pouco difícil, é muito difícil. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!